Torcedor do Corinthians, presta atenção nisso aqui porque pode mudar completamente o rumo financeiro do clube nos próximos dias. O Timão está a um passo de fechar um acordo milionário que pode encerrar uma das maiores dores de cabeça recentes da diretoria, e envolve ninguém menos que Rodrigo Garro. Mas calma, porque apesar de parecer uma boa notícia, tem bastidores, dívida gigante, decisão da FIFA e uma pressão enorme nos bastidores. E o detalhe mais importante, esse acordo pode sair a qualquer momento. Fica até o final porque eu vou te explicar tudo, ponto a ponto, e o que isso realmente significa para o futuro do Corinthians dentro e fora de campo. O Corinthians deu um passo extremamente importante nos bastidores. O Conselho de Orientação, o famoso CORE, aprovou oficialmente o plano de pagamento da dívida com o Talheres, da Argentina. E não é qualquer dívida não. A gente está falando de um valor que gira em torno de 40 milhões. Sim, 40 milhões de reais, relacionados à contratação do meia Rodrigo Garro, que chegou ao clube no início de 2024 cercado de expectativa. Essa aprovação do CORE não é só um detalhe burocrático, é praticamente o sinal verde para a diretoria fechar de vez o acordo com o clube argentino. Ou seja, agora falta muito pouco. Segundo o presidente Osmar Stabile, o Corinthians já entrou na fase final da negociação. Isso significa que não estamos mais falando de conversas iniciais ou propostas. Estamos falando de troca de documentos, análise de minutas contratuais e ajustes finais. Em outras palavras, o acordo está sendo desenhado nos mínimos detalhes. E tem mais, existe uma equipe dentro do clube trabalhando exclusivamente nisso. Ou seja, o Corinthians está tratando esse assunto como prioridade máxima. E o próprio presidente foi claro, a expectativa é que tudo seja resolvido ainda nessa semana, ou no máximo no começo da próxima. Agora pensa comigo, quando um dirigente fala em prazo tão curto assim, é porque realmente está muito perto de fechar. E para mostrar o nível de urgência dessa situação, o presidente Osmar Stabile foi pessoalmente até a Argentina. Ele não foi sozinho, levou junto o gerente financeiro André Lavieri para facilitar as negociações diretamente com Andrés Fassi, presidente do Talheres. Isso mostra duas coisas importantes. O Corinthians está disposto a resolver essa situação de qualquer maneira, e o clube quer evitar qualquer novo desgaste internacional. E aqui entra um detalhe que pouca gente está comentando. O próprio presidente do Talheres elogiou a postura da nova diretoria do Corinthians recentemente. Isso é muito relevante, porque mostra que o clima, que antes era de conflito, agora virou cooperação. Mas afinal, como o Corinthians chegou nessa situação? Tudo começou na negociação do Rodrigo Garro. O Talheres alegava que o Corinthians deveria pagar cerca de 612 mil dólares adicionais, referentes a despesas operacionais e impostos da transferência. Só que o Timão discordava dessa cobrança, e aí começou o problema. Essa divergência travou o processo, gerou atraso na regularização do jogador e acabou virando um caso na FIFA. E aí veio a pior parte. A FIFA entrou no caso e decidiu contra o Corinthians. O clube foi condenado a pagar 3,6 milhões de dólares de dívida, juros de 18% ao ano, mais uma multa pesada. Convertendo tudo isso, o valor foi crescendo e hoje gira próximo de 40 milhões. Ou seja, aquilo que começou como uma discussão de algumas centenas de milhares de dólares virou uma bomba financeira gigantesca. Agora vem a pergunta mais importante. Por que esse acordo é tão crucial para o Corinthians? Simples. Se o clube não resolvesse essa situação, poderia sofrer punições pesadíssimas da FIFA. Entre elas, transfer ban, proibição de contratar jogadores, bloqueios financeiros e ainda mais juros acumulando. Ou seja, isso poderia travar completamente o planejamento do clube para a temporada. E no momento em que o Corinthians já vive pressão esportiva e política, isso seria um desastre total. Mas nem tudo é problema. Esse possível acordo representa uma virada de postura da diretoria. Ao invés de prolongar a briga, o clube está optando por resolver, negociar e quitar a dívida. Isso melhora a imagem do Corinthians no mercado internacional, evita sanções e ainda abre caminho para novas negociações futuras. E tem outro ponto importante. Com essa situação resolvida, o clube ganha mais tranquilidade para focar no futebol, nas contratações e no desempenho dentro de campo. Agora fica o alerta. O acordo pode ser fechado a qualquer momento. Se tudo der certo nos ajustes finais das minutas, o Corinthians deve anunciar oficialmente o acerto com o Talheres nos próximos dias, e isso pode representar o fim de uma das maiores dores de cabeça da gestão recente.
Mas até assinar ainda existe tensão, porque qualquer detalhe pode travar o acordo. E agora eu quero saber de você, torcedor. Você acha que o Corinthians fez certo em aceitar esse acordo? Ou deveria ter batido de frente até o fim com o Talheres? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Corinthians, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a qualquer momento pode sair a confirmação oficial desse acordo. Aqui você não perde nada, porque no Corinthians tudo pode mudar de um dia para o outro.